Pegue a sua Bíblia, por favor. Abra ela no livro de Salmos. O verso de número 4 e 5 do capítulo 37. Eu quero falar sobre entrega. Sobre o que, gente? Eu não ouvi? De novo, vai. Entrega, repete, vai. Quero falar sobre entrega. O verso de número, eu vou ler do verso 1 até o verso de número 7, tá bom? Não te indignes por causa dos malfeitores, e nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faça o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol do meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Verso 8. Deixa ir, abandona o furor, e não te impacientes, certamente isso acabará mal. Pode se assentar, por favor. Quem está aí, dá um glória a Deus. Eu quero falar com você sobre sacrifício de entrega. Amém? Presta atenção no que Deus está dizendo. No versículo 1, quem está aí? No versículo 1, Deus começa dizendo assim: olha, não fique indignado por causa dos malfeitores, e nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade. Quando você vê uma pessoa que está fazendo tudo errado, a Bíblia está dizendo assim: olha, não fique indignado por causa daquela pessoa que está fazendo errado e você está fazendo certo, e parece que para você tudo é mais difícil e para ela tudo é mais fácil. Deus está dizendo: não fique indignado com aquele que não está no culto. Choveu, o cruzeiro vai julgar, a pessoa: não vou no culto não, hoje eu vou ficar em casa. Não fique indignado porque você está aqui e o outro não está. Olha o que a Bíblia diz no versículo de número 2. Não te indigne, fique indignado daqueles que têm, e nem tem invejas do que praticam a iniquidade. Olha o verso 2. Pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Então, todas as pessoas que estão ganhando alguma coisa, estão fazendo alguma coisa, mas não estão fazendo de maneira correta, aquilo que eles estão fazendo definhará, vai acabar, vai murchar, vai ser destruído. A Bíblia está dizendo, rapidamente isso vai acontecer. Então, às vezes você está aqui na igreja fazendo tudo certinho, e você pensa assim: eu não deveria nem estar na igreja, porque tem gente que não está e está dando certo para ele. Só que aquilo que está dando certo para o outro, a Bíblia diz que vai definhar muito rápido, porque ele não está conseguindo aquilo com a bênção de Deus. Quem está aí, levante a sua mão. Quem está ligado? Ele não está conseguindo aquela bênção, ou aquele milagre, ou aquela vitória, ele não está conseguindo ela debaixo da bênção. Então a Bíblia está dizendo que dentro em breve, aquilo que ele consegue vai definhar como a relva e vai murchar. Quem está aí, gente? Então você precisa, esse texto começa dizendo que você deve primeiro não ficar preocupado com aquele que não está fazendo a coisa certa. Se eu fosse me preocupar com aquele que não gosta de mim, com aquele que não está fazendo a coisa certa, eu tinha que descer do altar e ir embora. Mas eu estou aqui há 35 anos fazendo a mesma coisa. Quem está aí? Não é 3 meses, não é 3 dias, não é 3 semanas. Certamente quando você chegou eu já estava aqui, essa igreja já estava aqui, e ela vai continuar para a glória do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque eu estou querendo, a minha vida eu estou descansando em Deus, porque eu sei que toda e qualquer resposta ela vem de quem?
ela vem de Deus, ela não vem de nenhum homem. E eu não tenho como exemplo o homem mau. O homem mau, aquilo que ele está fazendo hoje, quantas pessoas estavam bem o ano passado e esse ano, como é que está? Há 2 anos, como é que elas estão? E aquele que estava na internet explodindo, aonde ele está? Acabou. Agora aquilo que Deus vai te dar vai durar para sempre. Acredite nisso, continue comigo. Confia no Senhor e faça o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Por quê? Verso de número 4. Agrade o Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. O segredo está aqui. Certamente hoje você deve ter feito alguma coisa para agradar alguém. Você fez alguma coisa para agradar seu pai, sua mãe, seu patrão. Alguém você teve que agradar hoje. No dia de hoje, você teve que fazer alguma coisa para agradar alguém. A Bíblia está dizendo que a primeira pessoa que você deve agradar é o Senhor. Agrade o Senhor. Por quê? Porque Ele tem o poder de entrar dentro de você e realizar todos os desejos do seu coração. Dá um glória a Deus aí. Quando você agrada a Deus, Ele vê o que você está querendo, a casa que você quer, e Ele realiza essa casa, Ele coloca essa casa de pé. Quando você agrada a Deus, Ele vê a bênção que você precisa, o milagre que você precisa. Então eu aprendi há muito tempo que a única pessoa que eu tenho que agradar é quem? É Deus. Olha para o irmão do lado e diga: a única pessoa que você tem que agradar é a Deus. Mesmo que você tenha que desagradar alguém, pastora Márcia, mesmo que você deixe alguém triste, se você estiver agradando a Deus, tudo para você vai dar certo. E vai continuar dando certo. As pessoas podem estar torcendo para dar tudo errado. Você só tem que agradar a Deus, porque Deus vai continuar fazendo as coisas dar certo para você. E além dele fazer as coisas darem certo, Ele vai ver o seu desejo, Ele vai conhecer o que você precisa, o sonho que você tem do coração. Deus vai ver o projeto que você tem no coração, e a Bíblia está dizendo que Ele vai fazer isso virar uma realidade. Ei, quem está aí, dá um glória a Deus. Quem falou isso não foi eu, quem falou isso foi o eterno e soberano. Risque, Deus, o meu nome do livro da vida, se isso não virar realidade na tua vida. Eu só quero que você agrade a Deus. Pega na mão do irmão e diga: agrade a Deus. Faça o que é certo, faça o que agrada a Ele, e você vai ver Deus derrubando 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, e o teu sonho se tornando realidade diante dos seus inimigos. Ei, dá um glória a Deus, por favor. Não há quem possa deter aquela pessoa que agrada a Deus. Amém? E uma das maneiras que você tem de agradar a Deus é essa aqui, o próximo versículo 5, diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor. O que a Bíblia está dizendo? Quer agradar a Deus? Quem quer? Quem quer? Entrega o teu caminho ao Senhor. Não faça mais as coisas do jeito que você quer. Entrega o teu caminho ao Senhor. Essa é uma das maneiras. Esse é o maior sacrifício que um ser humano pode fazer. Talvez você ache que o sacrifício que Deus está querendo de você seja R$1.000, R$2.000, R$100. Isso não é nada. Sabe qual que é a coisa mais preciosa que você tem? Fala comigo, o quê? A sua vida. Mais importante do que o carro, do que a casa, é você. Então, se você ainda não se entregou de tudo para Deus, nem pense em vir aqui trazer uma oferta. Eu estou dispensando a sua oferta de sacrifício. Fico com ela. Você vai precisar dela para o médico. Você vai precisar dela para consertar carro quebrado, para os prejuízos da vida. Não precisa, porque a maior oferta de sacrifício que um homem pode dar é a vida dele. E o cara que deu a vida, aí ele não tem problema de dar oferta. Sabe quem é que tem problema de dar oferta? Quem não deu o que é mais precioso. O que é mais precioso, pastor? Eu não vi. O que é mais precioso? A vida. Você não deu a sua vida, você não entregou o seu caminho. Por que eu sei que você não entregou o seu caminho? Porque você faz aquilo que você quer e não aquilo que Deus quer. Quem entrega o caminho ao Senhor, quem dirige a vida dele, é quem, Irla? É Deus, não é ele mais. Os negócios que ele faz é conforme a vontade de Deus.
Aquilo que ele faz na vida é o que Deus quer. Então, eu disse que eu ia falar sobre entrega. Entrega verdadeira é quando você, Anderson, entrega o seu caminho a Deus. Confia nele. Quem está entendendo? O que é confiar em Deus? Eu sempre conto essa história há muitos anos, de um alpinista que ele subiu numa montanha muito alta, e quando ele foi descer, ele começou a descer de madrugada, escureceu, não deu tempo dele descer durante o dia, então ele teve que descer à noite. E na medida que ele foi descendo, ele foi soltando a corda, e de repente ele percebeu que a corda acabou, e ele não tinha, ele olhava para baixo, tudo escuro, aquele abismo escuro, e ele não conseguia acabar de descer e não conseguia subir, porque a corda que ele estava pendurado tinha acabado. Quem está aí? Aí ele começou a orar a Deus, porque ele sabia que o frio da madrugada, o gelo que caía na madrugada, ele ia morrer congelado, não dava para ele esperar o dia seguinte. Aí ele começou a orar a Deus, para Deus fazer um milagre. Aí o Espírito Santo veio no coração dele e disse assim: corte a corda. Aí ele olhava aquele abismo escuro debaixo dele, e ele dizia: se eu cortar a corda, o que vai acontecer? Eu morro, eu não posso cortar. E o Espírito Santo falou com ele de novo: corte a corda. E ele: não, se eu cortar eu vou morrer. E ele resolveu não cortar a corda e esperar o amanhecer. Só que não teve jeito. Ele ficou lá pendurado, congelado. No outro dia, isso é uma história, é claro. No outro dia, quando acharam ele estava a 1 metro do chão. Quando ele olhava no escuro, ele não via o fundo. Quando Deus falou com ele: corta a corda, é porque Deus sabia que ele não ia se machucar. Mas ele olhava e o que ele via causava muito medo nele, e ele ficou com medo de cortar. Sabe por que eu estou contando essa história? Porque esse é o exemplo do homem que não entregou o caminho ao Senhor e não confiou em Deus. Diga para quem está ao seu lado: eu quero que você confie em Deus nas suas decisões. Levanta a mão e diga: eu vou confiar em Deus nas minhas decisões. Ainda que a decisão que você está tomando parece ser louca, mas é o Espírito Santo que está te dizendo: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. E o que a Bíblia está dizendo? E tudo ele vai fazer. Tudo. Eu gosto da tradução que diz, fala comigo: e tudo Deus vai fazer. Repete, vamos lá de novo. E tudo Deus vai fazer. Então, se você quiser me perguntar qual que é o maior sacrifício que você deve entregar no domingo a Deus aqui no altar, junto com o seu projeto de vida, eu digo: o maior sacrifício é a sua vida, não é o seu dinheiro. O maior sacrifício é a sua confiança total em Deus. É você entregar e falar assim: ó, o que o altar me mandar fazer a partir de agora, o que a palavra de Deus no altar mandar eu fazer, eu faço. O que Deus pedir de mim vai estar nas mãos dele. Aí você vai estar entregando muito mais do que 100 reais, 200 reais, 300 reais. Sabe o que você está entregando? O que você tem de mais precioso, que é a sua vida. Esse é o maior sacrifício, que está cheio de gente aqui que ainda não fez. Então Deus, olha o que o próximo versículo está dizendo: o seguinte, continua comigo. Deus vai fazer tudo. Aí o que Deus vai fazer? Ele vai, quando você entregar o caminho ao Senhor, Ele vai fazer sobressair a tua justiça como a luz, e o teu direito como o sol do meio-dia. Deus vai fazer com que, da mesma maneira que o sol clareia ao meio-dia e ilumina tudo, assim vai ser na sua vida. O seu direito e a sua justiça vai ser como a luz do dia. Não vai haver injustiça na tua vida. Prega para quem está ao seu lado e diga: Deus vai fazer tudo e não vai haver nada injusto na sua vida. Ou dá um glória a Deus aí, pelo amor de Deus. Aí Deus diz assim no verso de número 7: descansa no Senhor e espera nele. Diga comigo, diga para o teu irmão que é melhor, diga para ele: espera no Senhor. E o que? E descansa nele. Não é fácil descansar em Deus, porque a gente é ansioso. E quem é ansioso quer resolver com as próprias mãos as coisas. Só que Deus está dizendo o contrário. Ele está dizendo: espera em Deus e descansa nele. Só pode esperar em Deus e descansar nele aquele que entregou toda a vida para o Senhor Jesus.
Amém? Porque, olha para mim, a coisa mais importante que você tem é a sua alma. É a coisa mais importante que você tem. Se você ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma, não valeu de nada o dinheiro que você tem, os bens que você tem, as coisas que você tem. E nós estamos vivendo dias, desde que a internet tomou conta do mundo, e eu acho que esse é a besta, verdadeiramente a besta do fim do mundo, é a internet, porque o TikTok, o Instagram e as redes sociais dominou as pessoas. E as pessoas hoje, eu disse isso na rádio hoje, nem na igreja elas querem vir por causa da distração que as redes sociais provocam na pessoa. Eu estou quase tomando uma decisão séria na minha vida de tirar o meu Instagram, deixar o Instagram da igreja só, porque tudo que me provoca distração, que me tira do altar, que me tira meu tempo de oração, tem que ser tirado da nossa vida. Porque a coisa mais importante que eu tenho para entregar para Deus é a minha alma. Quem está aí? Por isso, domingo, eu vou encerrar dizendo, primeiro eu estou falando que o maior sacrifício que você deve entregar com o seu projeto de vida é o quê? É a vida. Se você não entregou a vida, Roger, não adianta você entregar dinheiro. Deus não precisa do seu dinheiro. Agora, depois que eu dei a vida, que é o mais caro que eu tenho, não é a minha vida, meus sonhos, meus pensamentos, então R$100, R$200, R$300, eu já ofereci no altar 1, 2, 3, 4 carros de oferta. E isso pobre, de marré, leci. Os carrinhos que eu conseguia, comprava, eu dava no altar de oferta. Fora os carros que eu já dei para outras pessoas. E que Deus me disse assim, ó, pega esse carro e dá para fulano de tal. E sem questionar Deus, eu ia lá e fazia. Sabe por quê? Porque eu entreguei o meu caminho ao Senhor e confio nele. E a Bíblia diz que Deus vai fazer tudo. Quem está entendendo, levanta a sua mão. Deus não vai me deixar com menos. Nunca você vai vir no altar, dar algo para Deus e vai voltar com menos para casa. Você sempre vai voltar com muito mais para casa. Então, eu estou falando com você de sacrifício financeiro, eu sei o que é isso. Mas a coisa mais importante que eu já ofereci para o meu Deus, não foi dinheiro. Foi a minha vida. E eu não desço do altar. Tem gente que me provoca para me descer do altar. Vem aqui embaixo brigar comigo. Vem aqui discutir comigo. Quem está entendendo? Fala mal, esperando eu descer do altar. Esperando, mas eu não posso descer porque eu coloquei minha vida no altar. Ela não é minha, ela está no altar. Então não adianta você tentar me provocar, porque eu não vou descer do altar. Eu dei a minha vida. Quem deu a vida não desce mais. Quem está entendendo, gente? Eu entreguei a minha vida. E hoje eu estou te chamando para entregar a sua vida. Por quê? Principalmente você que ainda não batizou nas águas. A Bíblia Sagrada diz que você está correndo um risco muito grande de morrer. E se você morrer sem a sua salvação, olha o que a Bíblia diz que vai acontecer por você não ter feito esse sacrifício de entregar a sua vida. Abra sua Bíblia comigo no livro de Marcos, capítulo 9, fazendo favor. Verso de número 42. E quem fizer tropeçar a um destes pequeninos crentes, olha só, Jesus, quem falou sobre isso foi o Senhor? Não foi profeta, não foi discípulo. Quem falou, Anderson? O próprio Deus, o próprio Jesus. Ele está dizendo assim, olha, quem fizer tropeçar um destes pequeninos crentes, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançado no mar. Tem gente que trabalha para tirar você da igreja. O diabo usa pessoas dia e noite para tirar você da igreja. Você já deve ter recebido a visita de alguém para falar mal da igreja, para falar mal de um obreiro, para falar mal do pastor. Engraçado que eu fui católico a minha vida inteira. Minha vida inteira. Minha vida inteira até meus 15 anos. Eu fui católico. E conheço gente católica. E eu nunca vi católico falando mal do padre. Você já viu? Nunca vi. Eu nunca vi.
quando um católico faz alguma coisa errada, alguém lá no padre falar com o padre assim: ó, o seu fiel está fazendo, ninguém. Mas se um crente, só dele rir, ele perdeu o direito até de rir, porque se ele rir, fala lá, debochado. Se ele está sério, fala lá, está passando fome. O crente não tem direito de nada. E as pessoas se levantam para tentar tirar você da fé o tempo todo. Sim ou não, gente? Quem está ligado? Para falar mal o tempo todo. Só que a Bíblia está dizendo que aquele que faz tropeçar um crente, melhor fora que ele pegasse uma pedra, pendurasse no pescoço e lançasse aonde? No mar. Vai ser menos dor. Sabe aquela pessoa que tenta tirar você da igreja? A Bíblia diz que se ela pendurasse uma pedra no pescoço e pulasse no mar, ela ia sofrer menos do que o que ela vai sofrer por tirar a tua fé, por fazer você parar de vir na igreja, por fazer você parar de acreditar em Jesus e naquilo que Deus colocou no seu coração. Olha o que o Senhor Jesus diz, continua. E se a tua mão te faz tropeçar, corte-a, pois melhor é entrares maneta na vida do que tendo duas mãos ires para o inferno, para o fogo inextinguível. Aí Jesus começou a falar do inferno. Sabe por que eu acredito, Hernando, no inferno? Porque quem falou dele foi Jesus. Ele não falou uma vez não, ele falou um punhado de vezes. Só nesse texto ele vai falar 3 vezes. Jesus não deixou ninguém falar do inferno. Sabe quem que falou do inferno? Ele. E ele está falando assim: se você tiver alguma coisa na vida que está te fazendo tropeçar, tropeçar é, você não fica firme na igreja por causa daquilo, ele está dizendo: corta, corta, mesmo que for a tua mão, corta, porque é melhor você ir para o céu sem uma mão do que ir para o inferno. Ah, eu não estou batizando não, porque tem umas coisas que eu gosto. Ele está dizendo: corta, corta isso e entra na vida, porque é melhor você ir para o céu sem isso do que você queimar no fogo do inferno, que é o que, gente? Inextinguível. Olha o próximo versículo. Aí ele diz: onde é o fogo inextinguível, onde não lhe morre o verme e nem o fogo apaga. Lá no inferno, quando a pessoa vai para o inferno, por que ela não morre? Por que ela não morre no inferno? Porque o corpo dela aqui, ó, esse corpo, ele se desfaz no pó. Do pó, ele veio do pó, ele vai voltar. Aí fica só a alma. Quando a alma chega no inferno, ela recebe um outro corpo, para ela sentir dor. Ela vai ter um outro corpo, só que esse corpo não é mais a imagem e semelhança de Deus. Ela é como um verme, ele é como um bicho. Ele não tem as características divinas, esse corpo, porque a imagem de Deus não pode ir para o inferno. Então, qualquer pessoa que foi para o inferno, o corpo dela ficou na terra, ele se desfez. Aí, indo para o inferno, é dado para ela um outro corpo. Esse outro corpo que é dado para ela, ele tem a aparência de verme. E lá a Bíblia diz que o verme não morre. O fogo vai queimando, 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 e ele não morre. Isso acontece com a pessoa pelo simples fato dela não ter passado pelo batismo nas águas. O batismo nas águas é algo muito sério. Não é brincar de ser igreja. Quem está entendendo? Continua, por favor. E se teu pé te faz tropeçar, corta-o. É melhor entrares na vida aleijado do que tendo os 2 pés e seres lançado no inferno. Continua. Onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Segunda vez que Jesus falou. Mais um, vai. E se os teus olhos te fazem tropeçar, arranca-o, porque é melhor entrarem no reino de Deus com um só do teu olho, do que tendo os 2 serem lançados no inferno. Então, eu peco com os olhos, pastor. Eu vejo um negócio e aquilo que me tira da presença de Deus é aquilo que me faz pecar. Então a Bíblia está dizendo: olha, corta isso da sua vida, mesmo que for o teu olho. Isso é uma extrema. Jesus está usando o extremo para te mostrar a importância de você tirar o erro da tua vida para ir para o céu. Ele está dizendo: tira qualquer coisa da tua vida que está te tirando da igreja. Não é sair da igreja, é tirar qualquer coisa que está te tirando da igreja. Qualquer coisa, qualquer pessoa, qualquer sentimento, qualquer coisa tem que ser tirado. Porque senão é melhor você ir faltando alguma coisa para o céu do que ir para o inferno. E ele repete pela 3ª vez, continua. Onde não lhes morre o verme e o fogo não apaga. 3 vezes Jesus falou a mesma coisa. Apaga as luzes para mim. Deixa eu passar para você um vídeo que fala exatamente sobre isso. Presta atenção nesse vídeo que eu vou te mostrar.
Por isso estamos falando sobre o batismo. Acreditem, tudo isso aqui é real. Eu estou sofrendo muito neste lugar. Aqui o choro é constante, os gritos não cessam, o fogo nunca se apaga, nunca se apaga, nunca se apaga. 3 vezes. 3 vezes seguidas. O mesmo alerta. Não é exagero, nem repetição vazia. O inferno é real. Em toda a Escritura Sagrada, quem mais falou sobre ele não foram os profetas ou os apóstolos, e sim o próprio Filho de Deus. Mas por que ele falou tanto sobre o inferno? Porque ele vê o horror que nós não vemos. Porque só ele sabe a gravidade do pecado e a realidade de quem está além desta vida. Porque ele não quer que nenhum de nós terminemos lá. O único discurso que Jesus repetia as mesmas palavras várias vezes era sobre o inferno. Nos evangelhos, é citado cerca de 26 vezes em diferentes expressões. Fogo eterno. Trevas exteriores. Lugar de choro e ranger de dentes. Castigo eterno. Onde o verme não morre. Onde o fogo nunca se apaga. Tente imaginar 1 ano, 10 anos, 100 anos, eternamente. Quão terrível é este lugar para ele insistir tanto. Mas como alguém pode sentir esse tormento se o corpo foi enterrado? A alma não se dissolve com o corpo na morte. Ela segue inteira. E aos que vão para o inferno ardente, ela recebe um corpo que sente. Um mistério ainda mais profundo, revelado pelo Senhor Jesus quando falou sobre o rico e Lázaro. No inferno, o rico tinha olhos para erguer, língua para clamar, lembrança de tudo. Seu corpo estava no túmulo, mas sua alma sentia como se ainda tivesse carne para sofrer. Inúmeros alertas ecoados. Cada alerta, um grito de quem deseja salvar a alma do inferno. Ele sofreu o que sofreu foi para isso, para dar a você o direito de escolher o destino certo da sua alma. Você escolher. Só você pode isso. O Senhor Jesus falou do inferno para que você não precise conhecê-lo. Isso não é alarmismo ou terrorismo. É o som real da eternidade, chamando nossa atenção. Eu imploro, não siga meu caminho. Não brinque com o pecado, aproveite a chance, porque eu já não tenho mais. Presta atenção. Isso que eu acabei de falar é um vídeo daquilo que eu preguei. E só você é o dono da sua vida.
A vida foi te dada e você dá ela para quem você quiser. Só que Deus só pode te livrar disso tudo a partir do momento em que você entrega o seu caminho ao Senhor. Aqueles que já batizaram deram o primeiro passo. Os que não batizaram não deram passo nenhum. E você não sabe nem que dia, nem a hora em que você pode partir dessa terra. E esse é o caminho daqueles que caem por causa dos tropeços. Aqueles que seguem a cabeça dos outros. Ah, fulano falou, eu vou... Esse é o caminho. O diabo, ele quer você ali. Então, por que eu estou ensinando sobre isso? Pega ali para mim, por favor, o púlpito. Por que eu estou ensinando sobre isso? Porque domingo talvez seja a última oportunidade da grande maioria de nós de oferecer o verdadeiro sacrifício. E o grande e verdadeiro sacrifício, como eu disse, não é o dinheiro. Diga comigo, é a vida. É entregar a vida. Agora, os que entregam a vida estão prontos para prosperar nessa terra, estão prontos para enriquecer, estão prontos para vencer, porque você já entregou a vida. E a prova disso é o seu sacrifício financeiro, é o seu dízimo, a sua oferta. Mas se você ainda não fez isso, bobeira. Você está procurando prosperidade. Sua miséria é muito maior do que você imagina, porque você não tem a salvação. O que é o batismo? Romanos 6,4 diz assim, põe para mim, fazendo favor. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo. Quando as águas estão colocadas no altar e a pessoa, eu como pastor, o que eu faço? Eu pego a pessoa e mergulho ela nas águas. Por isso que o batismo tem que ser por imersão e não por aspersão. Não pode ser com um pouquinho de água assim jogado na cabeça. Tem que ser por imersão. Por quê? Porque nós somos sepultados com ele na morte pelo batismo. Então, quando você é sepultado, é como se toda a vida que você viveu de hoje para trás fosse sepultada com você no batismo. É tudo enterrado ali nas águas do batismo. É tudo enterrado. Quando a gente te levanta, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos em novidade de vida. Quando eu te levanto das águas do batismo, assim como Cristo foi levantado dos mortos para a glória do Pai, você também é levantado para andar em novidade de vida. Aí acabou. A vida velha acabou, eis que tudo se fez novo para você. Quem está entendendo, dá um glória a Deus. E aí você tem um nome escrito no livro da vida. Então, eu termino essa palavra dizendo para a senhora, o que a senhora mais precisa, do céu ou de dinheiro? É do céu. Você precisa do céu. Então você precisa entregar a sua vida. No domingo nós teremos o último batismo do ano, aqui no altar. A gente vai fazer ele aqui às 18. Eu quero que todo mundo que vai batizar chegue às 18 horas para receber sua túnica. Vai chegar, já vai, se identifica, porque é muita gente que vai chegando para a ceia. Então a maioria dos pastores não sabe nem quem é batizado. Eu não sei quem é batizado, quem não é, no tamanho que essa igreja é. Então vai chegando todo mundo. Então você se identifica, eu vou me batizar e trago uma outra roupa seca, né? Para depois que você passar pelas águas, você vestir a roupa seca e participar do culto da Santa Ceia. Entrega. Pastor, eu estou desviado há tanto tempo. Então batiza domingo e começa de novo. Zera tudo e começa de novo. Quem está entendendo? Porque olha para mim. Isso que eu acabei de mostrar para você é real. É real porque foi Jesus quem falou. E Jesus nunca mentiu e jamais mentirá. Pastor, e a pessoa que eu amo, se ela partiu sem salvação, é para lá que ela foi. Ela está lá gemendo e gritando agora, porque lá passa 100 anos e nada muda. Lá nada muda, nada muda. Não adianta orar, gritar. Sabe o lugar onde mais tem oração? Pergunta para mim, onde? No inferno. É o lugar que mais tem oração, que mais se canta louvor, que mais tem clamor, é no inferno. Só que lá não adianta mais. Aqui tem, mas lá não tem. Por isso, olha só, eu aprendi a passar por tudo, a viver tudo e ficar firme no altar.
Sabe por quê, irmã? Porque eu sei que se eu sair daqui, para onde eu vou? Eu me lembro disso todo dia. Então as afrontas da vida não é nada. Eu desprezo as afrontas da vida, as perseguições, as aflições, as necessidades. Eu desprezo tudo isso e subo no altar. Eu não preciso de você falar comigo: nossa, o senhor está lindo hoje. Eu falo: então eu vou pregar. Ela falou que eu estou lindo, que eu preguei bem, então eu não preciso disso. Eu não preciso ser elogiado. Eu tenho uma disciplina dentro de mim. Rindo ou chorando, eu vou estar aqui. Estando bem ou estando mal, eu vou estar aqui. Tendo todo mundo brigado comigo ou não, eu vou estar aqui. Eu não estou aqui para ter uma igreja lotada. Eu estou aqui para pregar o evangelho e servir a Jesus. Quem está entendendo? Jesus pregou para a multidão e morreu como? Sozinho. Até os discípulos dele o abandonou ele. Eu não estou aqui por causa de multidão. Eu estou aqui para cumprir minha missão. Quem está aí, gente? Quem está ligado? Então, porque eu entreguei, o meu maior sacrifício foi a entrega da minha vida. Esse foi o maior sacrifício que eu fiz, que não tem como, dinheiro nenhum paga esse sacrifício. O dia que eu entreguei a minha vida para Deus e dei de verdade. E se eu tivesse 1000 vidas eu faria de novo.